ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Então, o Espírito Santo, ele vai começar a trabalhar no coração do cristão, no coração da pessoa, mesmo antes dela se tornar um filho de Deus. Como é que o Espírito Santo começa a trabalhar? Quando ela começa a ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir a palavra de Deus, gente, não é um ato passivo. Ouvir a palavra de Deus significa que eu tenho que estar atento à revelação de Deus para a minha vida. Aquilo que Deus me ensinar, me revelar, eu tenho que colocar em prática. Então, existem algumas coisas que nós precisamos entender com o Espírito Santo para que nós possamos vencer. Por quê? Porque não existe derrotado no céu. Repita aí. Ok. Então, a primeira dica para você vencer, existem algumas coisas que você precisa vencer. Basicamente, são muitas, mas 3 são necessárias. O mundo, o pecado e o diabo. Nós sempre falamos que Jesus, ele morreu pela nossa salvação, amém? Mas não pela nossa conversão. 2 caminhos e 2 ideias diferentes. Como é que é isso? Você pode falar para uma pessoa que Jesus morreu por ela, ela fala legal, e ele pode continuar vivendo a vida dele de qualquer jeito. Então, não basta apenas saber que Jesus morreu. Eu preciso pagar um preço em oração para que aquela pessoa seja salva. Tempo, esforço, e se volta. Então, a primeira dica para que você possa vencer leia para mim. Então, vamos ler Provérbios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: o que despreza a instrução, o que despreza fala aí, gente, que despreza o que vai acontecer com ele? Perecerá. Mas o que teme, respeita, honra, obedece ao mandamento será recompensado. Então, deixa eu dar exemplo aqui para você. Então, vamos falar algumas coisas aqui que vão nos ajudar. Existem pessoas que têm essa cara. Qual é o contrário de amor? Não, é desprezo. Que é muito pior. O desprezo, gente, é uma coisa terrível. Nós observamos isso como pastor mais de 20 anos, cerca de 25 anos pastoreando e cuidando de gente. Hoje eu não cuido mais só de igreja, hoje eu cuido de pastores de outras igrejas, de outras cidades, de outros lugares. É nítido, é cristalino, quando você vai em uma igreja e você observa o desprezo das pessoas para com quem está ministrando. Isso é tão sério que algumas igrejas, quando tem 2, 3, 4, 5 pastores, igrejas grandes, e os pastores têm alguns cultos os quais eles ministram, algumas pessoas, elas têm a capacidade de ligar e perguntar assim para a secretária da igreja: escuta, nesse final de semana, no culto das 8 da manhã, quem vai ministrar? É o pastor Sebastião. Tá, que hora que o pastor Antônio vai ministrar? O pastor Antônio vai ministrar só semana que vem, semana está viajando. E naquele dia a pessoa não vem no culto, porque ela não gosta do pastor Antônio. O que ela está fazendo? Ela está desprezando. E sabe o que Deus faz? Deixa eu ensinar algo para você que eu aprendi quando era menino. Quando você tem, às vezes, um problema com alguém, principalmente quando se trata de questão espiritual, e você não consegue se relacionar com aquela pessoa, e você sabe que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, aquela pessoa é uma pessoa que ora, aquela pessoa é uma pessoa compromissada, aquela pessoa é uma pessoa de caráter,
Mas parece que, você já viu uma frase que o mundo usa? O meu santo não bate com o dele. Irmão, o santo que não bate é dois demônios brigando. Só para você entender. Ah, não fui com a cara da pessoa. Claro, ela tem a dela, você tem a sua. Você queria trocar. Não tem como ser com a cara dos outros, né? É enfim. Então, o que acontece? Quando você não gosta de alguém, de um pastor, de um pregador, de um líder, você começa a ter algo com aquela pessoa tem uma bênção de Deus para você. E o diabo sabe disso. Então ele precisa que você perca aquela bênção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar você da presença daquela pessoa. E a melhor forma disso é o desprezo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela gera fé e bênção no nosso coração. Então diz assim o texto: o que despreza a palavra, perecerá. Perecer significa que a pessoa, ela começa, como diz o popular, a andar para trás. Ela vai de mal a pior e alguns até a morte prematura. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ok. Então, como é que eu vou vencer? Então, eu não posso desprezar a palavra. Eu não posso desprezar a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus eu não desprezo, pastor. Amém. Mas e a palavra pregada ou falada para você? E aquele conselho que você pediu? E aquela pessoa que você despreza o conselho dela, a instrução dela, o ensino dela? Você está desprezando. Ela tem coisas para te ensinar. E você tem que entender algo. Deus não revela tudo para a gente. Deus usa pessoas. Eu vou repetir. Deus usa pessoas. Se Deus perceber que você não está orando e você precisa orar, Deus vai colocar uma pessoa para atazanar a sua vida. Vou falar de novo. Você vai ter um chupa-cabra dia e noite no seu pé. Por quê, pastor? Sabe quando você trabalha com uma pessoa que você fala assim: pastor, eu tenho um colega de trabalho, aquilo é insuportável, só se eu matar aquele cidadão com 8 facadas. Porque eu não aguento ele. Ótimo, Deus colocou ele na sua vida. Pastor, então será que é por isso que eu casei com a... talvez. Quem sabe, não sei. Né? Então, por quê? Porque Deus precisa que você ore. Pastor Kenneth Reagan, que é um falecido, ele disse que tinha uma mulher na igreja, que ela era o motivo das horas dele de oração. Quem é o seu motivo das horas de oração? Nós percebemos, às vezes, algumas pessoas, quando elas estão na igreja, elas não oram, elas não abrem a boca. Por quê? Está com o carro pago, a casa tudo em dia. Mas aí depois de um tempo ele perde o emprego. Irmão, não falta um culto de domingo, que hora que é uma beleza. Ah, Jesus, abra a porta, Senhor. Vem aqui, todo culto termina, ele vem aqui, fala, preciso de um emprego, unja aí, vira crente assim, do dia para a noite. Desprezou a palavra e pereceu. Segunda dica para nós, leia. Então isso aqui é algo dúbio. Tem 2 caminhos aqui que eu quero falar para você. Ah, não, a vida é minha, não estou nem aí que os outros pensam. Não é bem assim. Quero explicar. Amém? Então nós temos um texto aqui muito interessante. E como insistisse perguntando, endireitou-se e disse: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ok. Nós temos um caso interessante na Bíblia. Lembra que eu falei para você que o Deus do Antigo Testamento parece que ele era um Deus irado? Mas não é isso. Ele queria mostrar que a lei não funcionava. Então nós temos um caso de uma mulher pega em flagrante o quê? Adultério. Trouxeram a mulher para Jesus. Olha, Jesus, está vendo essa mulher aqui? Essa mulher estava adulterando. Ok. Perguntinha básica. Cadê o cara que está adulterando com ela? O homem pode, a mulher não. Você vê que naquela época já tinha uma cultura latina machista? É desse jeito.
E aí, Jesus não dá atenção, Jesus está escrevendo ali no chão, escrevendo. E eles estão insistindo. Senhor, olha, é o seguinte, essa mulher aqui, ela foi pega em flagrante adultério. E a lei diz, verdade, o Antigo Testamento diz que nós precisamos, a pena para esse tipo de pecado é o quê? A morte. Através do quê? Apedrejamento. Aí Jesus simplesmente fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí diz a história que havia um português lá, pegou uma pedra, deu nela. Era para rir, mas vocês entenderam a piada. Brincadeira. Então, o que acontece com algumas pessoas? Essa frase aqui é verdadeira nessa cidade. Leia. Só olhar para o lado aí. Aqui é assim. Por quê? Porque eu vim de fora, eu sei. Por isso que o nome da cidade é Cascavel. Não pela cobra, pela língua. É. Então, o que acontece com algumas pessoas? Algumas pessoas, elas têm uma mentalidade errada. Ah, mas o que é que vão pensar de mim? Deixa eu te contar algo que aconteceu há alguns anos aqui nessa cidade. Uma moça, ela começou a frequentar a igreja evangélica, e aí, um dia, ela resolveu se batizar. Como hoje, nós vamos ter essas pessoas aqui que vão se batizar. Ela chegou em casa e comentou assim com o pai dela, papai, eu vou me batizar. O pai dela falou, se batizar? Você já é batizada? Não, papai. Agora eu estou na igreja, aí o pessoal fala assim, eu vou virar crente. Engraçado, eu não sei como é que vira crente, mas será que você... virei crente. Será que é mais ou menos assim? É umas coisas que o povo fala que eu não consigo entender. E olha que eu sou inteligente, senão eu não tinha me formado e falo 2 idiomas. Mas enfim, vamos lá. Então, vou virar crente. Aí o pai falou assim, filha, perdão pela palavra, vocês me perdoam? Me perdoa? Eu vou falar como ela disse para mim. Ela falou assim, pastor, meu pai disse assim, filha, prefiro que você seja puta do que crente. Desculpa pela palavra, tá? Me perdoa, mas estou te falando como ela me falou. Como é que um pai vai falar um negócio desse para uma mulher, para uma moça? Porque o que a nossa família vai pensar? Eu virei crente. Você entende? As pessoas, elas deixam de fazer coisas que vão levar a sua alma para o céu, porque o que os outros vão pensar? É mais ou menos assim. Vamos supor que a senhora, estou dando um exemplo, amém? A senhora apanha do seu marido. Seu marido é aquele cara grosso, estúpido. Você sabe que Deus fez o homem do pó da terra, por isso que o homem normalmente ele é um pouco grosso, cru. A mulher foi feita da costela, por isso que ela é um pouco mais refinada. Então, a mulher não fala nada. Mas enfim, então o seu marido, ele é um pouco estúpido, grosso. A senhora apanha às vezes 4, 5 vezes na semana. Isso, ok. Aí a senhora chega e fala assim, pastor, ora por mim, porque meu marido me bate. Irmão, um marido grosso, estúpido, violento e agressivo, não tem oração que resolva. O senhor não acredita na oração? Eu sou um cara que mais acredita em oração. Mas existe uma coisa que Deus nos deu chamada cérebro. Não sei se todo mundo aqui tem, mas, né? Enfim. O que diz? Existem princípios, né? Por isso que a gente tem que entender a palavra. O que a Bíblia diz em Romanos capítulo 13? Que Deus levantou as autoridades como espada. Espada, gente, é juízo. É justiça. Então, se eu fosse uma mulher e o meu marido levantasse o dedo para mim, meu irmão, Maria da Penha nele.
Mas eu não ia pensar duas vezes. Eu falava assim, amor, bem, aqui como vocês falam aqui no Paraná, pai, eu vou sair. Onde você vai? Eu vou dar uma volta. Eu ia lá na 15ª. Acabou, não tem conversa. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? Que eu sou uma mulher crente, com cabelão, cocão, vestidão, maridão. Consegue entender o que eu estou falando? Meu irmão, eu estou pouco me lixando. Então, as pessoas, elas têm uma preocupação errada com as coisas. Dentro daquilo que Deus estabeleceu na palavra, eu vou fazer e acabou. Não tem muita conversa. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Existem 3 situações básicas, existem mais, mas 3 situações básicas para um novo casamento. Quais são as 3 situações básicas para um novo casamento? Número 1, viuvez. Então, vamos supor que eu fiquei viúvo. Eu vou chegar no velório, vou chegar no momento do enterro, vou falar assim, amor, você foi. Minha religião não permite ficar casada com morto. Seja muito feliz. E ali no velório, já tiver alguma irmã assim, estiver me olhando, a gente já vai tomar um café. Eu conheci uma senhora que ela falou que arrumou o 2º marido no velório. Ela contou o testemunho na igreja. O marido estava feliz do lado. Falar a verdade, pastor. Ô, velório abençoado. Até velório Deus abençoa. Então, existem 3 situações. Situação número 2, questão de adultério, quando não há restauração. Porque o caminho primeiro é a restauração. Vamos restaurar, vamos perdoar. Se não houver, então divorcia, casa de novo, porque há um mandamento. Terceira situação, o repúdio. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus odeia o repúdio. Há algumas traduções de divórcio. A palavra está mal traduzida. A palavra é repudiar. Repudiar é quando um dos cônjuges rejeita o outro. E aí, querido, acontece que as pessoas ficam julgando os outros por causa do divórcio. E tem pessoa que está mantendo o seu casamento, já está divorciada, já há 20 anos, há 15 anos, há 8 anos, mas está mantendo o casamento. Por quê? O que é, vou voltar aqui só para você entender. O que é que os outros vão pensar. E ela fica frustrada e vivendo assim a vida toda. Se você foi um homem ou uma mulher repudiada, e você já fez de tudo, tentou a restauração, conversou com o seu pastor, conversou com sua liderança, orou, jejuou, foi no Rio Jordão, deu 7 mergulhos, foi no lago municipal, correu pelado, fez ato profético, qualquer coisa nesse sentido, lá, estou exagerando para você entender. E não houve, então você chega e fala assim, querida, até hoje nós caminhamos juntos, porém você me repudiou, Deus te abençoe, seja muito feliz, acabou. Mas tem gente que fica mantendo uma aparência. Irmão, Deus não nos chamou à escravidão, Deus nos chamou à liberdade. Mas o que os outros vão pensar? Então, se você der um mau testemunho, aí sim, o que os outros vão pensar? Que nem um amigo meu chegou um dia e falou assim, pastor, nós fomos distribuir umas cartas para uns pastores e chegamos num bairro lá e eu perguntei, alguém sabe onde mora o pastor aqui da igreja? Uma igrejinha pequenininha num bairro aqui de Cascavel. Aí um senhor que estava sentado falou assim, aquele está lá onde? Eu olhei, tinha um boteco, aí tinha um cara lá, um gordo, com a barriga, sem camisa, com um shortinho, jogando sinuca. Então, aquele é o pastor, jogando sinuca, sem camisa, tomando cerveja. Isso é pastor? Isso é o demônio disfarçado, a gente sabe disso. Você entendeu? Aí sim. Aí os outros têm que pensar mal mesmo, misericórdia, né? É que nem briga de crente, né? Você entendeu? O marido fala para a esposa, bem xinga abaixo, por causa dos vizinhos, o que eles vão pensar? Essas coisas. Terceiro, não ser negligente. A Bíblia diz assim, leia para mim aí. Primeiro, o princípio de maldição é um princípio que sai da boca de Deus. A maldição, de certa forma, significa gerar morte e dar autoridade para o diabo atuar, roubando, matando e destruindo. Por que o princípio de maldição ele sai de Deus? Porque quando Deus chama Adão, e toda a história nós conhecemos, Adão pecou,
transgrediu a lei, Deus diz assim: maldita é a terra por tua causa. A Bíblia diz que no milênio, o que é o milênio? Arrebatamento da igreja, a igreja sobe, o povo de Deus sobe, julgamento, recompensa, coroa, a igreja volta depois de 7 anos, terra destruída, bomba atômica, vamos restaurar a terra, e Jesus instaura o milênio. No milênio, o boi e o leão comerão capim. Então, isso significa que houve Jesus vai trazer a questão, a originalidade novamente. No original, quando o leão foi criado, ele não foi criado para comer carne, ele foi criado para comer capim, como ser humano, vegetariano. Por causa do pecado, as coisas mudaram. Então, pensa assim comigo, imagina um leão, que de capim passa a comer carne, e para isso ele tem que caçar, matar, derramar sangue. O que aconteceu com a natureza dele? Foi mudada. Por causa de quê? De um princípio de maldição. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Então, o que nós estamos falando aqui, só para você poder entender, a pessoa quando ela é negligente, ela paga um preço muito alto. Isso é apenas uma imagem representando Jonas e o grande peixe. A Bíblia não fala sobre baleia, mas fala sobre o grande peixe. Deus chama Jonas e fala assim: há uma cidade com mais de 300 mil habitantes, tipo a nossa aqui, as quais eu vou destruir. Porém, antes de destruir, eu quero que você leve uma palavra de fé, de esperança, de arrependimento a essa cidade. Aí a história nós conhecemos, Jonas não quer ouvir o Senhor, não quer obedecer a Deus, e o que ele faz? Ele vai embora. Entra no barco, no navio, e aí ele, pela sua negligência, ele perece. A sua negligência traz para ele o que, gente? Maldição. Então, quando as coisas começarem a dar errado para nós, eu preciso saber se é uma ação do diabo ou eu estou debaixo de uma maldição. Então vamos lá para você entender. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Diga, obra de Deus. O que é a obra de Deus? O que significa essa palavrinha, essa frase? Obra de Deus. Essas 3 palavrinhas, obra de Deus. O que é a obra de Deus? Então eu explico para você. Obra de Deus é tudo aquilo que envolve o reino e o governo de Deus. Diga, reino e governo. Então, a Bíblia fala, maldito é o ser humano, ou maldita é a pessoa que é relaxado, negligente com a obra de Deus. Vamos lá que eu vou te ajudar a entender. Existem algumas ferramentas que nos foram dadas. Uma das ferramentas é a fé, outra ferramenta é a oração, outra ferramenta é o jejum, outra ferramenta é o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. Existem várias ferramentas que Deus nos deu, talentos, dons espirituais, ok? Deus, então, nos deu essas ferramentas, ok? Compete a mim usar as ferramentas que Deus me deu. Lembra que houve um homem que ganhou 5 talentos. Aí o outro homem ganhou 2 e o outro ganhou 1 só. O que ganhou um talento era uma quantidade de dinheiro. Ele pegou aquele dinheiro e ele enterrou aquele dinheiro. Ele escondeu aquele dinheiro. Ele não usou aquele dinheiro. Diga, o que Deus me dá é necessário usar. De novo. E aí um dia esse homem, ele vai prestar conta para o seu senhor. E os demais chegam, prestam conta. Ó, senhor, eu fiz negócio, eu corri atrás, ó, eu ganhei mais 5 talentos. Aí o outro, a mesma coisa. E o que ganhou 1 talento, só uma quantidade de dinheiro, chegou para ele e falou assim, olha, eu sabia que o senhor é um homem duro. Ele está falando sobre Deus. Eu sei que o Senhor colhe onde o Senhor não semeou. Isso significa milagre, intervenção divina. Então ele sabia que Deus operava milagre na vida financeira. Então eu tive medo. Então ele foi covarde. Aqui tem o que é seu. A Bíblia diz que aquele homem perdeu o que Deus tinha dado para ele e ele foi lançado nas trevas exteriores. Sabe o que são trevas exteriores? Vou traduzir para você.
no inferno. Por causa de dinheiro. Uma pessoa pode perder a sua salvação por causa do dinheiro? Com certeza absoluta. Só você ler a Bíblia. Então, o que diz o texto? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Tudo que está ligado ao reino, você precisa ser prudente e fazer com excelência. Então, algumas pessoas, elas vêm até a igreja, vamos chamar isso aqui de igreja. Na realidade, igreja é o ser humano. Mas nessa casa de oração. E elas vêm, como foi semana passada eu falei a respeito disso. Elas vêm como se estivesse vindo para qualquer lugar. Você está sendo negligente com o seu corpo, com a sua casa, com a sua família. Isso traz para você maldição. Quando eu sou negligente com as coisas de Deus, isso traz para mim maldição. Quando eu sou negligente na oração, quando eu sou negligente com a minha palavra, isso traz para mim maldição. E tem muitas pessoas que são negligentes. Elas deixam de dizimar, de ofertar, pagar os seus tributos ao Senhor, deixam de orar, deixam de perdoar. Isso traz para ela maldição. Aí o que mais a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: maldito aquele que retém sua espada do sangue. A espada, ela separa. A espada, ela corta. A espada, ela divide. E a espada, escute o que eu estou dizendo para você, ela representa a palavra de Deus. Então, esse texto, a maioria dos teólogos, eles interpretam ele de duas formas, essa segunda parte. Primeiro, reter a espada do sangue significa que eu vejo a injustiça, porém eu não faço nada. Deixa eu dar um exemplo para você. Você recebeu um e-mail que estão querendo aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí diz assim: olha, nós estamos fazendo uma pressão nos nossos deputados, senadores, mande esse e-mail de volta para ele, escreva alguma coisa lá e tal. Aí você fala assim: tem nada com isso, por mim faça o que quiser. Não. Existe um princípio cristão. Espera aí. Opa. Ô, seu deputado, olha, eu não concordo com esse negócio de casamento entre pessoas do mesmo sexo, não. Você gastou 1 minuto e você clicou ali, enter e mandou embora. Então, você não preservou a espada, que também representa juízo e justiça. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas a pessoa está mais preocupada com o nariz ou com o umbigo dela. E aí, isso também traz maldição. Uma das coisas que Deus mais odeia chama-se injustiça. A segunda eu entendo que é ingratidão. Então, eu não posso ser negligente com o chamado de Deus na minha vida. Leia para mim, 4ª dica para você vencer. Lê bem alto. De novo. Outra vez. Só quem está devendo. Então leia. Não, de novo. Ótimo. Existem pessoas que elas estão endividadas. E eu não estou falando só de finança, não. As pessoas, elas querem aparentar aquilo que não são, comprar o que não pode para mostrar para quem não gosta. E é terrível isso. A maioria das pessoas, elas são movidas, desculpe se eu estou falando com você, o propósito não é esse, ou te ofender. Elas são movidas por inveja. Infelizmente. E aí, existem pessoas que elas têm dívidas. E muitas dívidas. Deixa eu dar um exemplo para você. Você namorou, noivou, casou
e esqueceu da segunda pessoa, ou, né, se eu posso dizer assim, as segundas pessoas mais importantes da sua vida. Quem? Os pais. Gente, não existe ex-mãe. Quero te apresentar essa aqui, é a minha ex-mãe que eu casei. Ex-pai, ex-irmão, não existe. E também não tem como escolher família. Família que você nasceu é a família certa e glória a Deus e aleluia. Ok. Então, nós esquecemos que nós temos uma dívida com os nossos pais. Eu lembro uma vez que eu fui tentar trocar a fralda da Liliana, ela tinha feito uma obra mal feita. Gente, eu falei assim, nunca mais eu faço isso, é coisa do inimigo, isso não é de Deus. Quando eu tirei aquela fralda, eu falei, Senhor da glória, espírito maligno está repreendido. Imagina quantas vezes nossos pais fizeram isso com a gente. Nossa mãe. E é engraçado que a nossa mãe faz isso de boa, está lá e está tomando café e conversando e tal, de boa. Passou 9 meses carregando você. Se ela é baixinha, ficou uma bola, ficou parecendo um pinguim, né? A barriga foi crescendo, aquilo parece que ia explodir, começou a ter umas estrias assim, parecia aqueles mapas do Brasil com os riozinhos, você entendeu? Mais ou menos desse jeito assim. E aí depois você nasceu. Aí o cidadão namora, casa, vai embora, e esquece da mãe e do pai. Gente, isso é terrível. A Bíblia diz que eu não posso dever, você tem uma dívida eterna com seu pai e sua mãe. Pastor, papai e mamãe já faleceram. Eu entendo, alguns não têm papai e mamãe mais, mas às vezes tem um tio que você pode honrar, tem uma tia, tem uma pessoa que te ajudou a conseguir um emprego, você esqueceu. Você tem uma dívida com essa pessoa. Escute o que eu estou falando para você. São dívidas e você está devendo. Deixa eu falar algo para você. Alguns de vocês chegaram aqui na igreja com a vida destruída. Você estava o esqueleto da borboleta, a capa da gaita. Alguns de vocês chegaram com a legião na igreja, de demônio e de mosquito, que era uma caatinga que só Deus para aguentar. Aí nós atendemos você, as pessoas oraram por você, fizeram a ficha, fizeram você renunciar, gastaram tempo, elas não tinham obrigação para fazer isso. Você nunca foi capaz de perguntar o dia do aniversário da pessoa e comprar um presente para ela, nem que seja um bolo na sua dieta. Você nunca fez isso. Você quer comer, mas você não quer comprar. Quem não planta, meu filho? Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então você tem uma dívida com essas pessoas. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, eu sou devedor a todos. Paulo diz, você é devedor a todo mundo, eu também. Quem não deve nada para ninguém é Deus. Nós devemos as coisas para os outros. Só que as pessoas acham, quando elas leem esse texto, a ninguém devais coisa alguma. Não, pastor, eu pago direitinho. Amém. Mas não é isso não. Agora, logicamente, também existe uma questão financeira. Para que serve? Deixa eu fazer uma pergunta assim, besta para vocês. Eu sei que todo mundo sabe aqui, até as crianças banguelas sabem. Para que serve o 13º? Nós temos uma data especial, dia 25 de dezembro. Amém? Então, o 13º serve para quê? Comprar. Fala, gente. Isso. Todo mundo, 13º fala, serve para quê? Fala alto. Não, irmão, 13º é para janeiro e fevereiro. Não é para comprar presente. Está vendo? Você vai se endividar para quê? Não, eu tenho que comprar presente para todo mundo. Você tem que guardar dinheiro, abobrão. Você tem que entender isso. Então, as pessoas não sabem administrar.
E outros irmãos, eu não sei se aconteceu com você, você vai no restaurante, às vezes almoçar em algum lugar, a pessoa comprou, está com 625 sacolas. Sapato ali tem mais ou menos 80 pares. Ela passa o cartão, aí a moça do caixa fala, senhora, não aprovou. Ai, meu Deus, ela vai na bolsa. Eu não sei, bolsa de mulher é um mistério para mim. Elas têm tudo ali. Se abrir um pouquinho mais, você acha ali um avião, saiu voando assim, olha. Tem tudo. E eu não sei por que tem bolsa, entendeu? Que tem 1, 2, 3 zíper. Tinha que ter um zíper só, irmão, porque ela abre, um procura não está, abre o outro, fala, meu Deus do céu. Enfim. Aí a pessoa passa o cartão, senhora, esse não foi aprovado. Ah, então peraí, procura mais outro cartão. Ela abre, irmão, tem uma pelota de cartão assim, é Casas Bahia, Magazine Luiza, até da Arapuã que já fechou. Alguém lembra da Arapuã? Então. Está lá até hoje o cartão da Arapuã. E aí, ela fica desesperada. Esses dias eu recebi um e-mail de um pastor amigo meu, me oferecendo umas coisas para me comprar. Falou, pastor, compra aí. É uns negócios que eu estou vendendo, não sei o que eu estou fazendo com a minha esposa, e nós estamos vendendo de Bíblia, artesanato. Eu falei, rapaz, mas você é advogado formado, carteirinha da OAB, então, você está fazendo artesanato? Ah, eu estou fazendo. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, fala isso para mim não. Ele falou, não, que vai vencer o cartão de crédito, eu preciso pagar. Eu falei, sim, e quanto que é a parcela do cartão de crédito? Ele falou, R$800. Irmão, como é que alguém faz uma dívida para pagar R$800 por mês de cartão de crédito num tempo desse? Fala para mim, é a pessoa que não tem um pingo de administração. Então, como é que eu vou ser vencedor na vida? Eu preciso entender a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Filho meu, se ficares por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, deixaste de enredar pelas próprias palavras, te prendeste na palavra da tua boca, faze, pois, isso agora, filho meu. Livra-te já. Caíste na mão do teu companheiro, vai, humilha, importuna o teu companheiro, não dessone os teus olhos. Não deixa adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como uma gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinho. O que acontece com algumas pessoas, gente? Elas se endividam e elas começam assim, ó. Viu? Você não tem um cheque para me emprestar? Diga para quem está do seu lado, não empresta. Você não pode assinar para mim na loja? Diga para quem está do teu lado, não assina. Fala assim, pode ser até para o pastor Paulo. Fala aí, irmão. Não empresta. O que é mais precioso para uma pessoa depois de Deus? É o nome, irmão. Quando alguém fala assim, por exemplo, rapaz, eu conheci um cara, gente boa outro dia, hein? Quem que é? Fernandinho Beiramar. Pensa um cara joia. Ó, só o nome, você já sabe, né? Sabe o que ele mandou uma vez fazer no Rio de Janeiro? Mandou cortar a orelha de um cara, as 2 orelhas cortou, mandou o cara, o capanga dele, fazia o cara comer as 2 orelhas e depois estourou os miolos dele. Olha que gente boa. Então, o nome da pessoa é algo precioso. Você não pode, de forma alguma, se endividar. E aí as pessoas ficam desesperadas, elas começam, alguns querem até negociar o dízimo. Pastor, será que a gente não pode dar, por exemplo, 3%? Dízimo é a 10ª parte. É como uma igreja que abriu em Goiânia, uma vez eu fui para Caldas Novas, fui ministrar, aí tinha uma igreja lá, o cara, cada pastor que só Jesus na causa. O cara abriu a igreja não sei o que lá, Arca de Noé, aceita todos os bichos, não sei o quê, e aqui o dízimo é só 5%. O imbecil, infelizmente, não pegou um dicionário, a palavra dízimo significa 10ª parte. Como é que você vai mudar a etimologia de uma palavra? Não tem como é que você vai mudar a natureza de uma palavra. É que nem Adão olhou para a vaca e falou, você vai ser avião. Sabe, é umas coisas assim que a gente não consegue entender. Então, algumas pessoas, infelizmente, elas estão presas por quem emprestou o nome. Ah, mas era o cunhado. Falou o cunhado. Ah, pastor, mas às vezes eu fico sem jeito. Você já viu aquele tipo de pessoa que fala assim, eu não sei falar não. Quem conhece alguém assim? Vou perguntar de novo. Quem conhece alguém que não sabe falar não? Sai fora dessa pessoa. Eu tenho umas coisas assim, que depois de pastor, depois de muitos anos pastoreando, eu entendi. Você já viu aquela mulher que fala assim, pastor, aquela vagabunda levou meu marido? Você já viu isso?
Então, eu sou muito imaginativo e criativo. E fico pensando uma mulher vagabunda levando o marido. E o marido, amor, socorro, ela está me levando. Desculpa aí, se você conhece alguém assim, fala assim para ela, não seja burra. Você conhece alguém? Irmão, como é que... Você entende a mentalidade da pessoa? A vagabunda, desculpa a expressão, são coisas que a gente ouve. Levou o marido. É que nem a pessoa que fala assim, pastor, a pomba gira levou meu marido. Eu imagino a pomba gira. Ah, vem cá, desgraçado, vou te levar. Ela, ai, pomba gira, solta ele. Ah! Aí a pessoa gasta e fala assim, é o devorador. O devorador está em você. Leia. Quarta dica. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Leia para mim, Provérbios. Por quê? Olha o que Provérbios fala, gente. Eu vou pedir para você ler nessa versão. Todo mundo, vamos lá. Não, nem ande companhia de quem facilmente, do contrário. Irmão, tem gente que é amarga. O limão é uma laranja de mau humor. A pessoa está sempre amarga, está sempre reclamando e tal. É aquela brincadeira que às vezes eu falo. Você conhece um irmão, sabe aquele irmão que nasceu no Evangelho, lá na igreja, a Assembleia de Deus, em 1918, e ele está há 200 anos na igreja, e você chega para ele e fala, como é que está, irmão Antônio? Estou lutando. E aí, uma semana depois, como é que está, irmão Antônio? Batalhando. Aí depois, uma semana, você pergunta, como é que está, irmão Antônio? Lutando de novo. Aí daqui a pouco você pergunta, irmão, como é que está, irmão Antônio? Brigando com o demônio. Ele está lutando, brigando, batalhando, morrendo, passando pelo deserto, pelo vale, não sei não. Gente, pelo amor de Deus, é a pessoa amarga, a pessoa que não vê, ela não vê as coisas boas. E aí, o que acontece? Deixa eu dar um conselho para os solteiros. Quantos aqui são solteiros? E quantos solteiros realmente você quer casar algum dia na vida? Diminuir um pouco, eu entendo. Então, se você casar com uma pessoa mal-humorada, julgo desigual não é só casar o crente com o incrédulo. Julgo desigual é a pessoa que tem, às vezes, um chamado de Deus, um ministério, mas ela casa com uma pessoa errada. Os dois são cristãos. Se você casar com uma pessoa mal-humorada, gente, mau humor é como mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. É mais ou menos assim. Então, existem pessoas que elas vivem mal-humoradas 24 horas por dia. Parece que ela já acorda de manhã, assim, sabe? Quando a pessoa acorda de manhã, parecendo aquela hiena de antigamente, o Lip Hard. Oh, dia desgraçado. Por que eu não morri essa noite do infarto? Ela acorda de mau humor, sabe? Não, querido. Pastor, eu tenho dias que eu estou assim mal-humorada. Eu sei, a TPM é algo assim que aflige todos nós, inclusive os homens. Por quê? Porque vocês são as nossas esposas, muitas vezes querem nos matar. A gente consegue entender isso. Então, mas deixa eu dar uma dica para você. Chocolate, ele ajuda a te engordar. Não se associe com gente mal-humorada. Existem pessoas que, infelizmente, elas são amargas. Elas têm uma vida amarga. Bom dia, o que tem de bom? Ela não sabe sorrir. Meu Deus. E se você faz um elogio, o duro é quando você faz um elogio para a pessoa. Nossa, você está tão bonita.
Por que você está me chamando de bonita? Então você está feia. Sua mãe. Então você está ET. Leia para mim. O que significa isso? Eu queria 3 pessoas aqui que pudessem me ajudar. Pode ser 3 homens, um homem, uma mulher. Pode ser 3 pessoas. Assim, de preferência, pessoas bem bonitas, tá? Isso. Mais um, ou uma, tanto faz. Isso. Se não tem os bonitos, os feios servem, pode vir. Ok. Fica aqui um do ladinho do outro. Isso, Igor, você fica aqui primeiro. Leia para mim ali, gente. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como terrores de palácio. Então, presta atenção. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Ok? Muita atenção. Segura isso para mim assim, segura para mim aqui. A palavra aqui é ofensa. Então, a Bíblia fala sobre a atitude de não perdoar. O versículo 26 diz assim, de Marcos 11. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Então, eu ofendi esse menino aqui. Qualquer coisa. Imagina uma palavra, um negócio que nós fizemos e eu não paguei ele, qualquer coisa, uma ofensa. Eu tenho uma dívida com ele, eu preciso resolver isso. Então, ele está ofendido comigo. Quando eu me humilho, reconheço que errei, e eu peço o perdão para ele, falo, ó, eu queria que você me perdoasse, eu comprei aquela geladeira sua, não paguei. Aquele dia a gente estava na célula lá, e eu fiz uma brincadeira de mau gosto e tal. Vamos supor que ele diz assim, não, ô Paulo, tudo bem, deixa para lá, te perdoo, tal. Mas no fundo, ele tem essa ofensa aqui. Presta atenção. Como é que Deus nos trata? Deus nos trata da mesma forma que nós tratamos o próximo. Então, ele não quis me perdoar essa dívida. Há uma ofensa. Aí, vira para cá agora sim, isso. Agora ele vai pedir perdão para esse aqui de alguma coisa. É um cunhado que teve uma festa lá de aniversário, eles se desentenderam, mas aí isso pesou no coração dele. Ele chega para o cunhado e fala assim, ô cunhado, você me perdoa? Aquele dia lá na festa, eu pedi para você buscar o fulano lá, você negou porque o carro não tinha gasolina, não sei o quê, eu fiquei bravo com você, te chamei de miserável e tal. Aí o cunhado, ele me tratou com inclemência, atitude de não perdoar. Até de boca para fora ele falou que estava perdoado. Aí o cunhado agora vai fazer o quê com ele? O mesmo que ele fez comigo. Também não vai perdoar. Aí esse aqui tem um problema com esse outro. Empresa, qualquer coisa. E há uma ofensa aqui. Há uma briga. Ele vai pedir perdão. Ele não perdoou ele, que não perdoou a mim. Está entendendo? O que vai acontecer com esse? Você entende? E o ciclo vai. E qual que é o problema disso? Lê para mim o versículo 26, todo mundo. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Pode fechar a Bíblia, eu vou encerrar. Eu vou falar algo para você. Se você está no Evangelho, escute o que eu vou dizer que eu encerro. E você não consegue perdoar. Nós falamos assim, ó, perdoar é liberar a pessoa. Não, perdoar não é só isso não. Perdoar é liberar a mim mesmo de uma dívida.
Se você está no Evangelho, você já deve ter ouvido que existe um pecado imperdoável, que é blasfemar, ultrajar, desonrar, desrespeitar, acusar o Espírito de Deus de qualquer coisa. É um pecado imperdoável. Mas existem, pelo menos na Bíblia, 3 tipos de pecados que são imperdoáveis. Já ministrei isso aqui na igreja, já mostrei na Bíblia. O segundo é isso aqui, que se eu não liberar a pessoa e ela não me liberar, Deus também não me libera. Então, se você está no Evangelho, escute o que eu estou dizendo para você, e você não consegue perdoar a pessoa. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Deus não está falando de amnésia. A maneira mais fácil de você entender o que eu estou dizendo é perdoar a ferida que o outro me causou. É sarar, é sanar a ferida. Perdoar é sanar, sarar a ferida que o outro me causou. Eu vou lembrar de algo que o Igor me fez, ele vai lembrar de algo que eu fiz a ele, nós vamos lembrar essas coisas. Porém, nós conseguimos resolver esse problema, sanar esse problema, sarar essa ferida. Só que tem algumas pessoas que elas falam assim, deixa que o tempo resolve. Gente, tempo não resolve, tempo apodrece. Se você tem essa atitude de inclemência, seu coração, entendeu? Seu coração foi ferido, machucado. A gente fala coração, na realidade é a alma, é o sentimento. Foi ferido. E você não consegue resolver. Existem pessoas que elas não perdoam mãe. Mas a minha mãe foi muito ruim, pastor. E você imagina Jesus apanhou. Aquele chicote, alguns chicotes daqueles tinham 6 ou 9 pontas assim, com um pedaço de osso ou ferro. Deram nas costas dele, abriram as costas dele. Ele apanhou. Irmão, se fosse eu, um tapa que me desse, se eu estivesse na cruz, eu ia falar assim, Deus rebenta com essa cambada miserável. Fulmina eles e a geração dele, que dê hemorroida em todos eles. Olha o que Jesus fala. Pai, perdoa-lhes. Por quê? Olha o coração de Jesus, irmão. Gente, a Igreja Católica fez uma simbologia de Jesus na cruz com uma fralda na genitália. Jesus morreu pelado, porque todo mal amaldiçoado, a Bíblia diz que ele foi maldito na cruz por nós. Todo amaldiçoado morria nu. Por quê? Era vergonha mesmo. Por isso que a Bíblia diz que ele foi humilhado. Imagina você pelado na rua. É melhor não imaginar, irmão. Cena horrível. Então, Jesus morreu nu, sangrando, machucado. Porque era amaldiçoado. Por isso que Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição por nós. E sabe o que Jesus fez? Pai, perdoa. Então, se Jesus, que é Jesus, Deus perfeito, Ele ainda orou e falou, Pai, perdoa, eu estou perdoando, Pai, eu quero que o Senhor perdoe. Irmão, quem sou eu para guardar uma mágoa no meu coração? Mas o que essa pessoa fez por mim, pastor, não merece perdão. Então eu quero dar um conselho para você. Não vem mais na igreja. Por quê? Você vai para o inferno. Por quê? Por quê, pastor? Porque aqui, se o pai não te perdoar, como é que você vai entrar no céu? A porta está fechada. Sério. Consegue entender o que eu estou dizendo? Isso é muito sério, gente. Esses dias eu peguei uma notícia num site cristão, em espanhol, Notícias Cristianas, e um casal de pastores, escute isso, tiveram seus 2 filhos mortos, casal americano. Você precisa ver as crianças, que coisa mais linda. Um desgraçado nos Estados Unidos matou as 2 crianças. Eles vieram a público e eles falaram, nós perdoamos ele pelo que ele fez. Você precisa ver a foto das crianças. Sabe aquelas crianças loirinhas americanas com olhinho azul? A coisinha mais linda. Será que a gente tem um coração desse?
Aqui na igreja, às vezes, você vê uma criança correndo aqui, ficam subindo, botando o pé. Aí você fala assim, desce daí. Aí a mãe. Você chamar atenção. Imagina você der uma bolacha no meio da reta dele. Ela vai me esfaquear. Então, as pessoas têm dificuldade, gente. E aí, quando nós temos essa atitude de inclemência, que é uma atitude de não perdoar, querido, não adianta estar no Evangelho. As coisas vão travar para você. E aí Deus nos chama para algo. Onde é que Deus nos chama? Para o jardim. O jardim de Deus é um lugar de confronto e mudança. É um lugar de comunhão. Eu não sei se você, mas eu gosto, eu amo flores. Minha casa lá no céu, eu não tenho problema de receber flores, tá, gente? E eu quero dizer para vocês que eu não sou gay. Porque às vezes o cara recebe flor não porque é gay. Não, eu sou homem macho de ambas as partes. Dos dois lados. Diz que todo homem tem um lado feminino. O meu não tem, graças a Deus. Os dois lados são masculinos. Falo isso, sou mineiro, ao mesmo tempo sou gaúcho, macho, ando a cavalo, ok? Então, eu amo flores, né? O jardim de Deus é o lugar onde nós precisamos encontrar com o Senhor. Obrigado, meninos, pode deixar aí, Deus abençoe vocês, obrigado. Eu queria que você ficasse de pé. Adão sempre à tarde, ele vinha falar com o Senhor. Talvez você está aqui nessa manhã e você diz assim, pastor, algumas coisas que o senhor falou aí serve para mim. Na realidade, eu creio que serve para todos nós. Serve para mim também, como ser humano, como pastor, como pai, marido, enfim, serve. Mas você não pode voltar para casa com essas coisas no seu coração. Ah, mas eu não consigo olhar para aquele meu sogro. Pastor, ele me humilhou muito. Faz anos eu casei, mas o meu sogro, ele me chamou de muita coisa. Eu não vou na casa dele. Querido, seu sogro um dia vai morrer. Aí você vai ter que ir no velório. Você um dia vai morrer, alguém vai no seu velório. E nesse dia não adianta chorar. É o que eu falei, eu amo flores. Se você quiser me dar flores, me dê enquanto eu estou vivo. Depois que eu morrer, se alguém trouxer a coroa de flor, eu vou ressuscitar. Falar assim, me deixa ir lá. Falar assim, vou levantar do caixão, vocês nunca me deram flor, cambada. Tira esse negócio aqui. Bum, volto a morrer de novo. Então não adianta. Depois que morreu, aí não adianta querer. Eu já vi gente fazer assim, né? Tá lá a pessoa morta, né? A pessoa chega e fala assim, tio Antônio, me perdoa, tio Antônio. Irmão, tio Antônio não está ouvindo nada. Está morto. É melhor você falar com uma flor, que a flor ainda é um ser vivo, vai te ouvir. Você entendeu? Do que falar, não adianta, aí já era. Então as pessoas, elas vão protelando, vão adiando, vão deixando. Não faça isso. Ok? Não faça isso não. Então se há coisas que nessa manhã serviu para você, não volte para casa desse jeito. Ponha isso diante do Senhor. Amém? Solta suas mãos. Queria que você curvasse sua cabeça. Eu já vou encerrar, não vou demorar. Nós temos o batismo ainda. Diga assim, Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra edifica, ela renova, ela transforma, ela abençoa, ela me anima, me motiva, ela me levanta. E nessa manhã, eu quero, no nome de Jesus, mudança na minha vida, na minha alma, no meu coração. A Tua palavra diz, ao que vencer, eu quero vencer. Mas para isso, existem coisas que estão na minha alma, que estão no meu coração, que precisam ser tiradas. Então tira, Senhor, no nome de Jesus. Agora eu quero que você fale com Deus, um minutinho. Fala com Ele. Peça para Ele tirar da sua vida. Peça para Ele tirar coisas que estão na sua vida, que precisam ser tiradas. Mas peça para Ele também colocar coisas na sua vida, que precisam ser colocadas. Fala com Ele. Esse é o seu momento.
Talvez você foi uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, e você acusa o seu pai por causa disso, você acusa sua mãe e sua família. Deus está dizendo para você, Deus está falando para você: meu filho, minha filha, perdoa, libera. Talvez você tenha dívidas com pessoas, você precisa sanar isso, você precisa consertar essas coisas. O jardim de Deus é o lugar onde Deus tinha comunhão com Adão. O jardim de Deus é o seu coração. O jardim de Deus é a sua oração. O jardim de Deus é o seu momento com o Senhor. Então fala com Ele agora. Pai, no precioso nome de Jesus, no glorioso nome de Jesus, no nome que tem poder nos céus e na terra, debaixo da terra, nesse nome nós oramos, nesse nome nós clamamos, nesse nome nós pedimos a bênção, nesse nome nós pedimos a mudança. Tira, Senhor, da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração aquilo que não agrada ao Senhor. Renova a nossa vida, Senhor, nessa manhã. Abençoa-nos abundantemente. Que a nossa casa, a nossa família, Senhor, seja motivo, Senhor, de alegria. Que os nossos antecedentes e descendentes sejam, Senhor Deus, abençoados, prósperos e salvos. Senhor, nós pedimos a Ti, dá-nos ouvidos para ouvir. Nós queremos, Senhor Deus, no nome de Jesus, precioso nome de Jesus, ter a alma mudada. Talvez, Senhor, há pessoas que estão aqui, tem dívida com um amigo, tem dívida com uma amiga, tem dívida com o pai, com a mãe, com o patrão, com o familiar. Talvez há pessoas que estão aqui, que precisam ligar para alguém ainda hoje, precisam pegar o telefone e falar: olha, eu quero te pedir perdão, porque um dia nós discutimos, eu nunca mais falei contigo. Talvez há pessoas que estão aqui, Senhor, que estão com o coração ferido e magoado, porque, Senhor, a alma delas foi machucada demais, e elas hoje têm dificuldade, Senhor, e elas estão machucando outras pessoas. Por isso, Senhor, no precioso nome de Jesus nós oramos, nós pedimos a bênção do Senhor, nós pedimos a mudança do Senhor na nossa alma, nossa mente e nosso coração. No nome de Jesus, levante sua mão para o céu, diga: eu dou a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, no precioso nome de Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. O pastor José pediu para me anunciar o seguinte: eu vou encerrar. Todas as pessoas que vão se batizar, pegue a sua túnica na secretaria com a Ana, dirija-se, por favor, até a Fitness. Daqui a uns 10, 15 minutinhos nós vamos fazer o batismo, ok? Só isso, né, pastor José? Amém. Levante a mão, deixa eu te abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Que você tenha um domingo, uma semana de vida, de vitória, de bênção, na presença do Senhor. Diga assim: em paz eu vim e em paz eu volto, no nome de Jesus. E todos digam: vá em paz, Deus abençoe você. Você que vai se batizar, dirija-se até a Fitness, por favor. Qualquer dúvida, o pastor José está lá atrás, a Ana está lá atrás. Vai com Deus, Deus abençoe você.